Hoje no nosso quadro Sócio na Bolsa, a gente vai mostrar no campo de batalha como analisar o balanço de uma empresa. E a empresa que a gente vai analisar hoje é a Lojas Renner. Então fique ligado para aprender como analisar o balanço de uma empresa para você investir para o longo prazo. Salve investidor, eu sou o Thiago Navarro e antes de te mostrar como você avalia o balanço de uma empresa para investir por longo prazo, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações, seguir as nossas redes sociais e se você quiser participar do nosso grupo de WhatsApp, onde falamos sobre balanço de empresa e investimento por longo prazo, veja aqui na descrição o nosso grupo lá. Primeira coisa, pessoal, que é importante, né, que aqui não é recomendação de investimento. Eu só vou mostrar para vocês como analisar o ativo de uma empresa e como eu analiso. É mastigar a informação para você tomar a melhor decisão para os seus investimentos. Lembrando que a decisão é sempre sua. Você escolhe o que é melhor para você. Se você compra uma casa, você vai avaliar aquela casa se ela está de acordo com os seus objetivos. E com relação ao investimento, é a mesma coisa que você tem que fazer. E a primeira coisa, se você não viu o nosso vídeo passado da regra de ouro do buy and hold do Peter Lynch, dá uma olhada, o card está aparecendo aqui. A primeira coisa quando você vai avaliar uma empresa, antes da gente chegar lá e ver o balanço das lojas Renner, é entender como as lojas Renner ganham dinheiro em todas as suas operações. Isso é bem importante para você ver se isso está de acordo com os seus objetivos. Fique ligado com relação a isso. A primeira coisa que a Lojas Renner passou no seu comunicado quando ela divulgou o resultado foi que ela sofreu muito com relação ao Covid, né? Então, algumas unidades fecharam mais cedo e a partir do dia 18 até o dia 20 de março, todas as unidades físicas das Lojas Renner fecharam. Isso atrapalhou bastante o resultado da empresa com relação ao semestre. A receita líquida da empresa caiu 6,1% e as vendas das mesmas lojas, que é um indicador muito importante quando você acompanha vendas de loja de varejo, caiu 10,7%. Mas vamos dar uma olhada agora como a Lojas Renner ganha dinheiro? Dá uma olhadinha na tela aqui como eu analiso uma empresa. A Lojas Renner é uma empresa do segmento de listagem do novo mercado. Ela tem um tag along de 100% e um free float de 87%, que mostra que a empresa tem uma excelente governança. Se você não sabe o que é tag along e o que é free float, dá uma olhada no vídeo que está aparecendo aqui no card e está na descrição, onde a gente explica realmente o que é cada uma dessas coisas. Outra coisa que é bem importante com relação às Lojas Renner, né? O valor de mercado dela no dia 27 de maio foi de 31,7 bilhões. Ela é considerada uma mid cap. E se você tivesse comprado ações das Lojas Renner desde 2005, você ganharia mais de 3.600%. Ela é uma empresa que tem nas suas lojas circulando mais de 600 mil pessoas diariamente, tem 32,9 milhões de cartões emitidos e as suas visitas no e-commerce só em 2019 totalizaram um valor superior a 350 milhões de visitas. E dentro do portfólio de negócios das Lojas Renner, o que a gente tem de negócio? A gente tem as Lojas Renner, que são as lojas em shopping, lojas de rua, que representam mais de 90% da receita. A gente tem a Camicado, que tem todos os utensílios para o lar, que tem presença forte nos shoppings. A gente tem a Yukon, que é a loja das Lojas Renner para o público jovem. A gente tem a Ashua, que é a loja para o público plus size. E a gente tem o Realize, que é a instituição financeira das Lojas Renner, onde as Lojas Renner oferece o cartão Private Label, o cartão Cobrand, que é Mastercard ou Visa, e serviços de seguro e outras coisas com relação a isso. E ela tem presença em todos os estados do Brasil. E nessa presença da Renner em todos os estados brasileiros, ela tem mais de 380 lojas, além de 8 lojas no Uruguai e 4 lojas na Argentina. Já a Camicado tem mais de 112 lojas, a Yukon tem mais de 100 lojas e a Ashua já tem 8 lojas rodando nesse modelo piloto. Agora a gente vai dar uma olhada no balanço que a Renner divulgou. E lembre-se de uma coisa, né? Existem dois regimes que você avalia numa empresa. O regime de competência e o regime de caixa. No regime de competência, você vê o resultado estratificado daquele período. No regime de caixa, você vai ver realmente como está o fluxo de caixa com relação à empresa. Vamos dar uma olhadinha lá no balanço das Lojas Renner. Então,
No primeiro trimestre de 2020, ela está com 387 lojas em operação, né, versus 354. Então, depois de um ano, ela abriu 33 lojas. O que é uma coisa bem importante que eu vejo? Vamos dar uma olhadinha aqui. A gente vai dar uma olhada nas informações consolidadas da demonstração de resultados somente da operação varejo. Vamos dar uma olhada. Então, ela não inclui toda a parte com relação ao crédito que a Renner tem a partir da sua financeira. A receita líquida caiu 6,1%, né? O crescimento, houve um decréscimo das mesmas lojas lá de 10,7%. O lucro bruto obtido, que é a receita líquida menos o custo da mercadoria vendida, foi de 858, caindo 5%. A margem bruta se manteve a mesma. As despesas operacionais, que são as despesas com vendas gerais e administrativas, subiu 8,7%. Então a gente tem que ficar muito ligado com relação a isso. Já o EBITDA, que é um resultado bem importante que eu já vou falar para vocês com relação a isso, caiu 58%. E a gente vai dar uma paradinha aqui com relação, assim que a gente terminar, a margem EBITDA. A margem EBITDA da Renner no primeiro trimestre de 2019 tinha sido 13%, caiu para 5%. Isso é um resultado bem importante. Por quê? Porque o EBITDA é uma forma bem interessante de você avaliar a situação financeira da empresa. Por quê? Porque ele indica propriamente quanto a empresa está gerando de caixa a partir da sua atividade operacional. Ele vai retirar todos os efeitos dos juros, dos impostos, da depreciação. Quando a gente pega a curva das lojas Renner, a gente via que a empresa vinha num crescimento de EBITDA bem grande, um crescimento de margem EBITDA bem grande. E o EBITDA e a margem EBITDA é que você utiliza para fazer um comparativo com as outras empresas do mesmo setor. Agora, acrescentando o resultado financeiro dos produtos financeiros das lojas Renner, ela teve um lucro de 20 milhões. Então, o EBITDA ajustado do varejo mais os produtos financeiros totalizou 110 milhões, uma queda de 64%. E o EBITDA dessa operação total caiu de 19 para 7,2. Então, mesmo ela tendo as lojas fechadas no mês de março, ela sofreu muito com relação ao Covid. Já o lucro líquido, que é aquilo que sobra depois que eu tiro depreciação, amortização, o pagamento de impostos, o lucro caiu 93%, de 161 milhões para 10 milhões, e a margem líquida caiu de 9,8 para 0,7. O ROIC, que é o retorno sobre o investimento, caiu de 23 para 17. Agora vamos dar uma olhada numa coisa que é bem importante. Assim, a gente sempre fala aqui no nosso canal que a cotação segue o lucro. Dá uma olhadinha aqui no lucro líquido. O lucro líquido é aquilo que sobra para o acionista mesmo. Na primeira curva, você está vendo o que? A oscilação da cotação com relação ao lucro líquido no trimestral. Principalmente nesse momento que a gente está de pandemia, a oscilação já era grande, então ela vai ser muito maior. Então, sempre quando você virar sócio de uma empresa, não fique tão preocupado com os resultados trimestrais, porque dá uma olhada no histórico de lojas Renner do crescimento do lucro líquido com relação à cotação. Então, ela pode até ter um trimestre ruim, o segundo trimestre dela também deve ser muito ruim, mas ela é uma empresa que já apresenta bons resultados. Claro que o resultado passado não é garantia de um resultado futuro, mas essa queda do lucro líquido vai permanecer no segundo trimestre, e a partir quando a gente voltar à normalidade, o resultado deve melhorar. Depois que a gente avaliou toda essa questão do lucro líquido da empresa, outra coisa que é bem importante a gente avaliar é o que? A relação do caixa equivalente da empresa. Como estão as dívidas daquela empresa? Ela é uma empresa com dívida alta ou ela é uma empresa saudável que consegue pagar as dívidas? Vamos dar uma olhadinha aqui nas lojas Renner. Então, basicamente, o que a gente vai dar uma olhada, né? Nos caixas equivalentes de caixa e aplicações financeiras. Então, a Renner estava em dezembro de 2019 com 1 bilhão e 300 em caixas, que é o que ela tinha em caixa, e aquilo que ela tinha em aplicações financeiras, e agora ela está com 1,7 bilhões. Então ela captou o dinheiro no mercado com relação a isso, para colocar dentro do caixa, para estar preparada com relação ao futuro. Então o endividamento líquido das lojas Renner subiu bastante, foi de 200 milhões para 700 milhões. Mas se você analisar o número friamente, não é uma coisa
palpável com relação a isso. Você sempre tem que avaliar a dívida líquida em relação ao EBITDA, que é a capacidade de geração de caixa. Dá uma olhadinha nisso com relação à curva. Então, a Renner é uma empresa que, mesmo ela tendo essa dívida de 700 milhões com o dinheiro que ela tem em caixa, o que ela consegue fazer? Ela consegue, a partir da geração de caixa que ela tem, a relação dívida líquida sobre o EBITDA é de 0,4. O tolerável é números até 3. Então, números até 3 é tolerável, acima de 3 a empresa está extremamente endividada e abaixo de 1 a empresa tem muito pouca dívida. E a última coisa que você avalia quando você está fazendo uma análise de um balanço, de um resultado de uma companhia, é aquilo que eu falei do regime de caixa. Como está transacionando o dinheiro no caixa daquela empresa? Vamos dar uma olhadinha nas lojas Renner. Existem 3 fluxos de caixa que a gente vê: o fluxo de caixa operacional, o fluxo de caixa de investimento e o fluxo de caixa de financiamento. Vamos dar uma olhadinha. Caixa líquido gerado pelas aplicações das atividades operacionais, que é o fluxo de caixa operacional, né? A Renner teve lá um prejuízo de 253 milhões com relação a isso. Já o fluxo de caixa líquido das atividades de investimento é tudo aquilo que a Renner tem de dinheiro para comprar computador, novos equipamentos, o que ela gasta para abrir uma loja nova, tudo isso está dentro desse fluxo de caixa de investimento. Ele é o famoso CAPEX. O CAPEX foi de 89 milhões 440 e o fluxo total de investimento totalizou 89 milhões 417, porque a Renner recebeu, ela vendeu alguma coisa e recebeu dinheiro com relação a isso. E o fluxo de caixa de financiamento é aquilo que, se a empresa adquiriu um empréstimo ou se ela pagou algum empréstimo. Ela tinha pagado lá 92 milhões e agora ela tem um fluxo de caixa de financiamento de 600 milhões. Então, o que a Renner fez? Ela pegou o dinheiro emprestado com relação no mercado, principalmente se você analisar lá na captação de empréstimo. Ela captou lá quase 1 bilhão de reais com relação ao empréstimo. E outra coisa que é bem importante é o seguinte, a gente analisar o fluxo de caixa livre. O que é o fluxo de caixa livre? É a saúde financeira da empresa de forma bastante prática. Se sobra dinheiro das atividades operacionais, descontados os investimentos. Essa é uma métrica que é importante você analisar ela no anual. Então é o fluxo de caixa de operações mais o fluxo de caixa de investimento. Todas as operações financeiras relacionadas ao fluxo de caixa não entram no fluxo de caixa livre. Então, nos últimos 12 meses, a Renner teve lá 1,3 bilhões de fluxo de caixa operacional e ela investiu 761 milhões, gerando um fluxo de caixa livre de 618 milhões. Por que isso é uma coisa bem importante com relação a isso, o fluxo de caixa livre? Porque você pode medir o fluxo de caixa livre CAPEX, que é a medida que eu mais gosto de avaliar a saúde financeira de uma empresa. Por quê? Porque você vai pegar todo o fluxo de caixa de operação, mais o investimento no intangível da empresa, mais o investimento no imobilizado da empresa. Como a gente tinha visto que o CAPEX da Renner é basicamente o fluxo de caixa de investimento da empresa, o fluxo de caixa livre CAPEX da Renner está em 618 milhões. Né? Então ela é uma empresa que continua tendo um crescimento de fluxo de caixa de operação, com o crescimento do fluxo de caixa livre CAPEX junto. Então a empresa está crescendo operacionalmente e, além disso, ela está investindo, porque se só o fluxo de caixa crescesse e ela não tivesse CAPEX, ela seria uma empresa que não estaria preparada para no setor dela continuar crescendo. E se você olhar assim, quando cresce o fluxo de caixa de operação, quando cresce o fluxo de caixa livre CAPEX, os proventos, que são os dividendos, juros sobre capital próprio que a gente recebe, vem junto. E é importante a gente tá num momento de quarentena, tá num momento de Covid, onde grande parte das empresas estão sendo impactadas com relação a isso. Os shoppings estão fechados, tudo com relação a isso. Então é importante a gente ver que o resultado do segundo trimestre também vai ser ruim, mas o que é bom e importante a gente ver? Tudo aquilo que a empresa falou no release, que ela colocou, que ela vai fazer daqui para frente, a gente acompanhar se isso está acontecendo mesmo. Por quê? Porque mostra se aquilo que a empresa combinou com os sócios
negócios, que no caso é a gente, estão acontecendo. Gostaram do nosso vídeo falando sobre como você pode analisar o balanço de uma empresa e analisar, por exemplo, o caso das lojas Renner, se ela vale a pena para seu investimento de longo prazo? Se sim, não se esqueça de deixar seu like, ativar as notificações. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai ter um prazer de responder. E além disso, se você quiser ter dúvidas respondidas de uma forma rápida para você investir pensando no longo prazo, entre no nosso grupo de WhatsApp. Nós temos diversos participantes, investidores iniciantes e investidores experientes na troca de informação para você montar a melhor carteira. E a gente também tem as nossas redes sociais, o nosso Instagram, onde diariamente publicamos stories falando sobre investimentos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.